Para falar sobre inversão de matrizes e escalonamento, a gente vai de novo para o texto e vamos escrever sobre o texto aí, se precisar. Então, qual que é a ideia de inverter uma matriz? A definição é a seguinte, né? Uma matriz é invertível. Sempre matrizes quadradas, tá? Se existe uma matriz B, que vai ser a inversa de A, de mesma ordem, tal que tanto AB como B vezes A são iguais à identidade. Então, estou pedindo para lembrar. Também lembre que uma dessas igualdades implica a outra. Então, portanto, para a gente procurar a inversa, basta resolver uma equação matricial. Agora, a incógnita é uma matriz inteira. Nós estamos procurando a inversa da matriz A. E também, isso aqui já está demonstrado, a inversa, caso existe, ela é única. Essa equação matricial aqui, ó, AB igual a identidade, pode ser mais detalhadamente descrita no caso 3x3, se a gente mas é só um exemplo, porque isso aqui vale para qualquer ordem. Então, só para a gente situar, fixar nossas ideias aí, imagina que A é uma matriz, o B, você está procurando a matriz de colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, C1, C2, C3. Então, as incógnitas vão ser as colunas da matriz B. E identidade, então, a equação é A vezes B igual a identidade. Identidade é formada pelos vetores da base canônica de R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que são os que a gente chama de IJK. Então, a equação que a gente quer resolver é A vezes, quando a gente multiplica A por matriz de coluna C1, C2, C3, é a matriz cujas colunas são A vezes C1, A, C2 e A, C3. Igual a IJK, igual a IJK. Então, você tem três sistemas. AC1 igual a I, AC2 igual a J, AC3 igual a K. Onde as colunas C1, C2 e C3 são as incógnitas de cada um desses sistemas. E a mesma matriz dos coeficientes. A matriz dos coeficientes é sempre A. Então, a gente pode escalonar simultaneamente, porque já que eles têm a mesma matriz dos coeficientes, e é a matriz dos coeficientes que determina quais operações de escalonamento a gente vai usar. Então, esquematicamente, é o seguinte, ó, você pega a matriz aumentada desses três sistemas simultâneos, que é A aumentada da identidade, e escalona, até chegar na forma escalonada e reduzida de A. A matriz identidade vai ter se transformado numa matriz M, 3x3. E aí duas coisas podem acontecer. Ou a forma escalonada reduzida da matriz A é única, então cada um dos sistemas tem solução única, então hoje você consegue calcular a matriz inversa simplesmente por esse processo de escalonamento, ou a forma escalonada reduzida da matriz A tem uma linha de zeros. Então, das duas, uma. Ou aquele sistema não tem solução, você não consegue achar uma coluna correspondente, ou aquele sistema tem solução infinita, um dos sistemas tem solução infinita que inviabiliza o cálculo da matriz inversa, porque a gente já viu que se existe é única. Então, esses sistemas não podem ser resolvidos simultaneamente. Então, aquela equação matricial A vezes B igual a identidade, né, que a gente está tentando resolver, cuja incógnita é a matriz B, não tem solução. Solução não existe, tá? Então, a inversa só vai existir se a forma escalonada e reduzida da matriz quadrada A é a identidade. Ou seja, somente o determinante de A é diferente de zero. Né? E isso é coerente com o que a gente já falou sobre sistemas terem solução única. E nesse caso, a gente pode resolver o sistema AX igual a B multiplicando, né, por A menos 1 em ambos os lados da equação. Então, você está isolando o vetor das incógnitas x. E aqui B é a parte constante, não é mais a matriz candidata à inversa de A, não. Então, x igual à inversa de A vezes B, um vetor solução. É o único vetor solução do sistema. E aí, exemplo, a gente pega a matriz 3x3A, aumenta da identidade, escalona, e a parte esquerda aqui, a parte escalonada e reduzida da matriz A, foi a identidade. Portanto, a matriz que está colocada aqui, que ficou do lado direito, é
a matriz inversa de A. Eu só fatoreio 1/6 dessa matriz para economizar um pouco de notação aqui, ficar mais bonitinho também, né? E um outro exercício algorítmico, né, decida se A é invertível ou não em caso positivo que tenha inversa. Aqui, para decidir, basta calcular o determinante. Se for 0, já não adianta nada tentar inverter, ou pode ir escalonando direto. E a observação aí é que tudo podia ser feito com matrizes quadradas de ordem superior, né? Para você decidir se uma matriz é invertível, faz aquele procedimento. Aumenta ela na matriz identidade, fica uma matriz n por 2n, né? Se for 4 por 4 a matriz A, a matriz aumentada vai ser 4 por 8, se for 5 por 5 vai ser 5 por 10 e assim por diante. E você chega na forma escalonada e reduzida da matriz A e uma outra matriz M. Tem uma hora que vai... né? Às vezes você não chega, na verdade, isso aqui precisa ser corrigido lá no texto, tá? Às vezes você não chega nessa forma escalonada e reduzida aqui da matriz M. Você já vê que vai ter uma linha de zeros. Ah, não, você chega. Você chega na forma escalonada e reduzida da matriz M, se você quiser. Tem uma linha de zeros, aqui tem uma matriz M, mas não interessa quem é a matriz M que apareceu aqui. Esse sistema, essa tentativa de cálculo da inversa de A não tem solução. Então, não pode ser invertido, tá? Então, linha de zeros impede a inversão de matriz, né, na forma escalonada e reduzida. Andando mais um pouquinho aqui para a gente terminar a parte do capítulo 18, eu vou falar um pouquinho sobre independência linear em R3. Então, o que significa esse conceito, tá? De vetores linearmente independentes. Considera o espaço, a ideia é geométrica. Considera o espaço gerado por um certo conjunto de vetores. O conjunto de todas as combinações lineares deles. Então, por exemplo, você pode considerar o conjunto de todas as combinações lineares possíveis das colunas de uma matriz, consideradas como vetores. Vetores em R3. Matriz, então, de 3 linhas. E o conceito de independência linear envolve perguntar se para um certo conjunto de vetores, um deles pode ser escrito como combinação linear dos outros, né? Então, olha só, uma reta que passa pela origem, como exemplo, é um conjunto de múltiplos de um vetor diretor, que é múltiplos de R. Então, você tem uma reta que passa pela origem, você tem um vetor diretor V, e a reta é o conjunto dos múltiplos μ vezes V, onde μ é um número real. Mas ela podia ser parametrizada como μ vezes R mais lambda W. Por exemplo, se o W fosse um múltiplo de V, né? Por exemplo, então no segundo caso, um dos vetores está sobrando. Olha só. Quando você parametriza a própria reta R como μ vezes V mais lambda vezes W, você tem um conjunto, tá? Onde o V e o W são múltiplos. O V 1 menos 1, 3 e o W 2 menos 2, 6. Então, a priori, ele vai ter dois parâmetros livres, mas ele, na verdade, você pode fatorar o μ mais 2 lambda aqui e ficar só com o vetor diretor 1 menos 1, 3. Então, na verdade, o parâmetro é este aqui, né? Então, a priori, você pensa que isso aqui tem dois parâmetros livres mesmo, porque μ e lambda podem percorrer todo o conjunto de números reais, mas, na verdade, você consegue transformar numa representação que depende de um só parâmetro, né, descartando um dos vetores diretores. Ou você pode jogar fora o V, ou você pode jogar fora o W. Então, um conjunto de dois vetores múltiplos tem um gerador sobrando. O espaço gerado por eles é uma reta e um dos geradores está sobrando. Se são dois vetores não paralelos, então a combinação linear, o conjunto de todas as combinações lineares deles é um plano pela origem. Pela origem, não tem ponto aqui. Ponto é a origem. Agora, se você pega uma combinação linear de 2V menos 3W, por exemplo, de V e W, você também pode escrever o plano π como um conjunto de três parâmetros livres, usando V, W e U como vetores geradores. Acontece que V, W e U tem essa propriedade aí, e um deles está sobrando, porque o U já é combinação linear do V e W. Então, o U você pode jogar fora como gerador. Então, o espaço gerado por três vetores é, nesse caso, um espaço gerado por apenas dois vetores também, tá vendo? É o mesmo plano π. Então, dizer então que um conjunto é linearmente dependente é dizer que um deles tem
que um deles é combinação linear dos outros, ou dizer que o espaço das combinações lineares deles, o espaço gerado por eles, tem pelo menos um gerador sobrando, né? Porque ele é combinação linear dos outros. Então, por definição, você tem o seguinte: um conjunto é LI se nenhum deles é combinação linear dos outros, e LD se um deles, pelo menos um deles, é combinação linear dos outros, linearmente independente ou dependente. E os exemplos são os seguintes: ó. Se esse conjunto tem um vetor só, a decisão é assim: se ele é diferente de zero, é LI. E se ele é igual a zero, é LD. É uma convenção dizer que o conjunto formado apenas pelo vetor zero é LD. Então, agora, se um conjunto tem dois vetores, ele pode ser LI se eles não são múltiplos, porque um vetor é combinação linear do outro, se somente C, eles são múltiplos, né? Nesse caso aqui. Então, eles não podem ser paralelos para ser LI. Então, um conjunto LI com dois vetores gera um plano, um conjunto LD com dois vetores gera no máximo uma reta. Então, se eles são não paralelos, é porque eles são LI, e se eles são paralelos, é porque eles são LD. Esse exemplo 3 mostra que a presença do vetor nulo no conjunto sempre indica que ele é linearmente dependente, porque o vetor nulo é sempre combinação linear dos outros que estão ali, bastando tomar todos os escalares iguais a zero. E um conjunto de três vetores no R3 é LI se eles não são coplanares, se eles formam uma base, porque se isso for assim, dados quaisquer dois vetores que geram um plano, o terceiro vai estar fora do plano gerado por eles, porque eles são não coplanares. Então, eles geram todo o espaço, né? E, é claro, se eles são coplanares, o conjunto é linearmente dependente. Um deles sempre é a combinação linear dos outros dois, se eles são coplanares. Dois exercícios. Um importante, tá? Que é um conjunto com 4 ou mais vetores em R3 é sempre LD. E esse 2 eu acho que a gente pode deixar para depois, né? É a definição algébrica geral de independência linear, mas como eu estou falando só em R3, vamos deixar isso aqui por enquanto para depois, né? Eu vou dar uma corrigida aí. No caso de 3 vetores em R3, a matriz associada, né? A matriz dos coeficientes, a matriz das colunas, quando a gente for, por exemplo, falar sobre sistemas, né, associadas a combinações lineares de 3 vetores, pode ser, né, o espaço gerado por 3 vetores. O sistema, se você pega 3 vetores como a matriz dos coeficientes, ela tem ordem 3, pega as 3 colunas. E se os vetores são LI, então as colunas formam a base, o determinante da matriz é não nulo, né? Então nós estamos pensando. Agora, olha para 3 vetores LI em R3, todos representados sempre com ponto inicial na origem. Então, esses 3 vetores são LI, eles determinam um paralelepípedo. A gente já fez esse desenho algumas vezes, né? Eles determinam um paralelepípedo. Deixa eu tentar desenhar aqui. E aí você calcula a área da base. A área da base é o módulo do produto vetorial de V por W. Então, estou chamando isso aqui de V e W. Esse aqui de U. Se eu quero calcular agora a altura deste paralelepípedo, eu olho para esta reta aqui, né? Eu olho para esse ângulo θ, eu vou olhar para a altura como a projeção, o módulo da projeção deste vetor aqui, deste terceiro vetor, que é o U, aqui, né? Então, se você chamar isso aqui de H, né? H vale módulo de U seno de θ, né? Porque cosseno θ. Cosseno θ, porque o cosseno θ é o cateto adjacente H sobre hipotenusa módulo de U. Θ nesse caso é agudo, mas se fosse obtuso não tinha problema, bastava, né, se o U estivesse para baixo, não tinha problema nenhum, eu olhava para 180 menos θ ou colocar o módulo aqui. Então significa que o volume do paralelepípedo lá gerado por aqueles 3 vetores é a área da base vezes a altura, que é
Então, é o produto escalar de V por W por U, tá certo? Porque θ aí, o H esse vetor preto está na direção do produto vetorial de V por W. Então, nesse caso, vai ser o produto escalar de o módulo, né, do produto escalar de U por V por W. V vetorial W. Que é o que eu falo aqui. Então, acontece que o volume desse paralelepípedo aí é um determinante da matriz. Aqui os vetores estão colocados como linhas, né? Podia estar escrito transposto aqui, mas não tem problema, significa que o determinante dessa matriz tem que ser diferente de zero, porque é um módulo, né, dele. Aqui faltou o det, hein? O módulo desse determinante é diferente de zero. Então, o que acontece é o seguinte, de várias maneiras, o que a gente fez até agora foi o seguinte, ó. Isso vale para matrizes quadradas de qualquer ordem, mas a gente sempre deu exemplos para matrizes 3x3. A gente está em R3, tá? Então, para fixar nossas ideias geométricas. Você pega uma matriz quadrada de ordem 3, o que acontece é o seguinte, ó. Essas seguintes informações são equivalentes. Isso vai determinar, está escrito aqui, é o seguinte, elas são separadas em dois grupos, as matrizes quadradas de 3x3. Um delas, o determinante é não nulo, um deles, e o outro é de determinante zero. E o que a gente fez foi apresentar uma série de argumentos que demonstram que as seguintes situações caracterizam por completo qual o grupo do qual a matriz A pertence. Então, se ela pertence ao grupo do determinante diferente de zero, cada sistema associado a ela tem solução única. Esse fato não depende de B, né? Em particular, se você pegar o sistema homogêneo, AX igual a zero, ele admite apenas a solução trivial, apenas a solução nula. Outra coisa que caracteriza isso é o fato das formas escalonada e reduzida da matriz ser a identidade. Um nome que a gente dá para isso é matriz é invertível, eu consigo calcular a inversa da matriz, tem que estar associado com os sistemas terem solução única. E a gente acabou de ver, as colunas da matriz A são linearmente independentes, tá? Em R3, aqui tem um espaço faltando, as colunas de A formam uma base para R3, as linhas de A são LI, ou as colunas de A formam as linhas de A formam uma base para R3, é tudo a mesma coisa, tá? Dizer que as colunas são LI é dizer que as linhas ou as colunas são uma base. E também a gente podia falar da partida negativa dessas funções, né? Qual que é o grupo das matrizes que tem determinante zero? Esse grupo é caracterizado pelo fato do sistema AX igual a B ou ter como solução ou ter solução vazia ou ter solução infinita. Em particular, se você pega o sistema homogêneo associado, que ele já admite a solução zero, então não está, no caso de solução vazia, ele admite soluções não nulas. Quando você vai calcular a forma escalonada e reduzida, você vai verificar a presença de uma linha nula. A matriz é não invertível e as colunas são LD. É tudo a mesma coisa, dizer essas coisas, tá? E com as devidas adaptações no item de independente e dependência linear, né? Existe uma definição formal algébrica apenas, a gente não precisa da interpretação geométrica, esse sistema vale para matrizes quadradas de qualquer ordem. E aí tem essa lista de problemas aqui, tá? Mais exercícios. Eu acho que é o que a gente tem que fazer aqui é manter nosso foco em R3 e ter clareza dessas interpretações geométricas e algébricas, né, do fato de determinantes, sistemas com solução única e tudo mais, tá? E o próximo passo é a gente definir o que vem a ser espaços euclidianos de ordem maior.